Bem-vindos e obrigado a todos por estarem aqui. Essa aqui é uma gravação passando a apresentação do debate da avaliação das mudanças climáticas de Massachusetts dos impactos climáticos estaduais. Hoje estaremos falando sobre os objetivos dessa avaliação climática e como que o Gabinete Executivo de Energia e Assuntos Ambientais de Massachusetts está realizando essa avaliação, a metodologia que baseia essa avaliação e, finalmente, discutiremos o papel das partes interessadas e comunidades no processo. O objetivo dessa avaliação climática é desenvolver um panorama mais completo dos impactos climáticos e como eles afetam as comunidades. Olharemos esses impactos e escolhemos aqueles que precisam ser abordados no plano estadual de mitigação de perigos e adaptação climática que estará em vigor em 2023. O objetivo principal dessa avaliação é entender quem estará mais afetado e priorizar impactos que são a maior parte da justiça ambiental e comunidades socialmente vulneráveis, como um componente significativo dessa avaliação. Eu vou passar para a Jackie, que trabalha da economia industrial, para discutir de como esses impactos afetam a comunidade de Massachusetts. Obrigada, Elizabeth. Tem 5 perigos climáticos chaves que focaremos hoje. O primeiro é calor, que inclui ambos aquecimento geral, e também o aumento da temperatura de dias com calor extremo, e nos inundações, que incluem inundações de rios e sistemas de drenagem sobrecarregados, secas, climas extremos, tempestades, o aumento do nível do mar, que pode resultar em inundações permanentes na costa, também quanto o aumento de correntes e inundações. Isso pode acontecer uma vez por ano ou mais frequentemente. Esses perigos também podem ocorrer ao mesmo tempo, que podem ocorrer problemas ainda maiores, por exemplo, tempestade, além do aumento do nível do mar, e danos costais ou eventos de aquecimento extremos durante a seca, eles podem exacerbar esses problemas. Nós passaremos por cada um dos perigos e vamos discutir os impactos desses perigos. O primeiro perigo que vamos falar é calor, e os slides estão colocados dessa maneira. Em primeiro, colocaremos o perigo na parte esquerda. No meio, nós vamos listar alguns exemplos dos impactos diretos destes perigos, e na parte direita, teremos impactos indiretos ou outras maneiras que esses perigos impactam indiretamente a sua vida diária. Então, eu não falarei sobre cada um desses impactos nos slides, mas vou descartar alguns dos perigos. Por exemplo, no calor, nós sabemos que temperaturas mais altas podem causar uma qualidade do ar pior. Temperaturas extremas podem causar insolação e tornar as coisas muito mais difíceis para as pessoas que têm condições físicas ou de saúde mais crônicas, e como que esses impactos podem nos levar a um custo maior, médico, custos para a escola, ou que faltem ao trabalho, e também a diminuição da qualidade da vida e, em alguns casos extremos, a morte. O aquecimento também tem mostrado como uma causa de aumento de efeitos médicos, e temperaturas altas também exigem custos maiores para a refação. Na parte
inferior pode nos levar à falta de água e também estresses no ecossistema, mudanças nos habitats, que podem também nos levar a uma menor pescaria, caça e outras oportunidades também, como perda de espécies e um estresse no ecossistema e também danos a plantações. O próximo perigo que vamos discutir será a inundação. A inundação, e esse aqui está focado na inundação continental e não costal. Isso causa danos nas casas e estruturas que podem resultar em custos de reparos com taxas maiores de seguros, fechamento de negócios durante os eventos de inundação e também os reparos e limpeza, e também questões de outros animais que podem surgir e podem causar mofo também durante esses eventos de inundação. Isso pode nos levar impactos de doenças respiratórias. Podemos também falar de toxinas em contaminação de esgoto em alguns locais que tenham materiais devido à inundação, haja um custo maior de limpeza, também são parte da nossa preocupação, e fechamento de estradas que podem nos levar uma vasta questão de outras questões em perigos críticos, como fechamento de escolas e também respostas a emergências, atendimento a emergências, que isso pode tornar muito mais difícil o acesso às pessoas que necessitam desses serviços. No próximo, vamos falar a seca. Alguns dos impactos da seca, eles incluem produções menores agriculturais. Vamos ver uma das plantações maiores de Massachusetts seria o milho doce, cranberries, maçãs, xaropes, e também contribui para acesso à alimentação e um aumento nos custos. E como pensamos acesso de alimentação e custos, também podemos pensar sobre os impactos na agricultura fora de Massachusetts, que também pode interromper o sistema de alimentação e a cadeia de alimentação. Isso tem um impacto na indústria agricultural e as receitas vindo dessas plantações, e também a perda de renda e a vida, direto ou indiretamente, aos fazendeiros e indústrias, e alguns desses que estão listados aqui, como maçãs e outros, têm um componente turístico que também será impactado. A outro lado da fazendeira seria os jardins locais e autonomia da alimentação, que podem ser afetadas pela seca. Há impactos também em recreação, em questões de fornecimento de água e estresse no ecossistema. E aqui estamos pensando nos danos na pescaria e perda da copa das árvores, que são resultados da seca, especialmente em termos de questão de arrefação, que podem se tornar cada vez mais importantes quando o aquecimento acontece. O próximo impacto, ou o próximo perigo, seriam tempestades e climas extremos. Nós vemos os danos a prédios de ventos fortes, além de outros perigos. Também há fechamento de transportes e atrasos durante esses eventos, e limpeza necessária, a eletricidade e uma interrupção desses serviços. Então, algumas vezes isso pode durar muitos dias, e eu tenho certeza que todos estamos familiarizados com isso. Alguns dos impactos que nós discutimos anteriormente, pode incorrer perda de renda, isolação,
interrupção nos transportes escolares, pessoas que necessitam de visitas, talvez eles necessitam de interações sociais, que estão acostumados durante esses eventos. Há um interromento também de cuidado médico, em termos de habilidade de chegar a essas consultas ou outras necessidades, e também a eletricidade necessária para dispositivos médicos. Há também o atendimento emergencial e a interrupção de negócios. E, finalmente, nós temos a perda de vida e danos, que também são potenciais durante esses eventos extremos. O perigo final que falaremos hoje seria o aumento do nível do mar. Novamente, nós vemos a destruição e uma inundação permanente de casas costais e estruturas que podem nos levar a uma lista de problemas, como perda de dólares dos contribuintes, das comunidades que dependem desse valor da propriedade nessa região costal, e também as comunidades que estão localizadas nessas áreas terão que potencialmente mudar ou se deslocar, que causa estresse e trauma a essas comunidades, também quanto impactos potenciais nas comunidades que estão no continente, incluindo competição para terras não desenvolvidas e também estresse nas estruturas, onde as comunidades são construídas com populações menores e que crescem muito mais rápido do que anteriormente calculado. Há uma infraestrutura, uma inundação da infraestrutura e serviços. Tivemos várias infraestruturas construídas ao longo da costa, como usinas, e todas essas teriam que ser reconstruídas no continente. Haveria o fechamento de indústrias na costa, portos e marinas, por exemplo, e também a ameaça de o lançamento de materiais perigosos. Temos também, em termos de transporte, temos frequente inundações com marés altas. Isso pode nos levar à perda de escola, negócios, interrupções de trabalhos, atrasos em viagens, e isso é um risco muito grande de fechamento durante esses eventos extremos, durante o aumento do nível do mar, combinados, podem ser muitos problemas, causar muitos problemas na área costal. E nós temos também erosão costal e perda de pântano, de acordo com os habitats ao longo da costa, que podem estar vulneráveis a esse aumento do nível do mar. Nós olhamos aos impactos organizados por perigos, mas também podemos pensar sobre setor, organizados por setor. E nessa avaliação, estamos olhando a 5 setores listados aqui, que é o bem-estar, saúde humana, infraestrutura, governança, ambiente, empregos e economia. E nos setores nos ajuda a priorizar em termos de adaptação eventuais e também quem será responsável por abordar cada uma dessas preocupações. É claro que esses setores eles se sobrepõem uns aos outros. Um desses perigos, eles podem interagir, mas nós organizamos os impactos que estamos vendo. E aqui nós temos um exemplo usando os impactos do aumento do nível do mar, e cada um desses é impactado por setor, e estamos destacando aqui os impactos da saúde humana, infraestrutura, governança, ambiente e, por último, empregos e economia. Uma outra maneira útil de pensarmos sobre os impactos é por região.
Obviamente que perigos diferentes aparecem em partes do estado de maneiras diferentes. Por exemplo, falamos sobre o aumento do nível do mar, que tem um impacto direto às comunidades costais, mas também há impactos indiretos das regiões do continente que podem ser pensados de uma maneira diferente. É também importante pensar por regiões, porque enquanto algumas das adaptações, nós sabemos também que tem muito trabalho feito por pessoas locais e governos locais e regionais para abordar os impactos das mudanças climáticas, que são úteis para que esses grupos saibam quais são os perigos específicos às suas regiões. Então, estaremos priorizando os impactos com os quais estaremos aprendendo por setor, que nós já comentamos, e também por região dessa avaliação. Uma outra consideração importante que mencionamos é que, quando estamos pensando sobre onde esses impactos acontecem, é também importante saber quem estará abordando esses impactos durante o estado. Como fazemos isso? É usar o viewer da Justiça Ambiental em Populações, onde podemos identificar essas populações e onde estão localizadas. E o Estado define essas áreas baseado nos critérios que estão aqui: renda média, população minoritária, e uma falta de proficiência no idioma do inglês. Isso aqui são proporcionais à população, a poluições e também vulneráveis a esses impactos. Por exemplo, talvez ser mais difícil para um lar com baixa renda instalar um ar-condicionado ou outro sistema de arrefação durante uma onda de calor, ou de também comunidades que tenham uma proficiência no inglês limitada, talvez não tenham acesso a recursos para abordar esses eventos climáticos. Aqui, onde identificamos esses riscos das mudanças climáticas, estamos considerando a desproporcionalidade daqueles que estão impactados em termos de quem será os mais afetados por essas mudanças. Somente para ilustrar este ponto, nós temos um exemplo aqui que mostra um aumento em diagnose de asma em crianças, 100 mil crianças. Esse aqui seria de um estudo anterior da Agência de Proteção Ambiental. E podemos ver que, até mesmo quando falamos da população, há uma distribuição que são potenciais que podem acontecer neste mapa aqui, quando comparamos também a outros mapas que mostramos na parte esquerda, podemos ver que há algumas similaridades ou padrões deste viewer da Justiça Criminal Ambiental, que será um indicador, e também outros que se sobrepõem com o outro mapa que mostra essas superfícies como prédios e pavimentos, que aumentam esse efeito do aquecimento. Então, a geografia e o desenvolvimento geográfico também estão colocados aqui. Eu creio que agora eu vou passar para Elizabeth novamente para falar um pouco mais em detalhes de como estamos conduzindo essa avaliação. Obrigada, Jackie. Eu gostaria de somente explicar as fases chaves que serão ocorrendo nessa avaliação e quais seriam as oportunidades para os comentários da comunidade para cada um deles. O que estamos recentemente trabalhando e que concluiremos em breve seria identificar o impacto às comunidades e os recursos que temos no momento. Seria o que a segunda fase que está vindo seria na primavera de 2022. Nós olhamos onde, como e quem, pensando sobre como priorizar e atender
e determinar também quem serão os mais afetados. Em terceiro, a equipe técnica estará desenvolvendo um esboço dos resultados, dizendo aqui o que o nosso modelo está sugerindo que seriam as prioridades que deveríamos abordar, também compartilhar com as partes interessadas esses resultados para concluir a avaliação baseado nas experiências da comunidade. E, finalmente, essa avaliação será a fundação que vai apoiar a atualização do Plano Estadual de Mitigação de Perigos e Adaptação Climática. Esses são um pouco dos trabalhos que estamos fazendo. Então, seria a primeira fase, que seria o quê? Vai identificar os impactos das comunidades e os recursos, e para que fazermos isso, estamos trabalhando para integrar esta informação, revisando as pesquisas atuais de um número de setores. Estamos olhando também incorporar a sabedoria da comunidade para cobrir como os impactos climáticos estão afetando as comunidades de maneiras que não estaríamos esperando ou que não estariam estão refletidos nessa pesquisa. Então, estamos olhando as experiências das comunidades para identificar esses impactos e o que é mais importante agora e para o futuro. Então, como a Jack mencionou, nós estaremos levando em consideração esse material, esses dados, e categorizando por setor e por região para lermos essa análise. Na segunda fase, estaremos focados na priorização e determinar quem é o mais afetado. Então, utilizaremos essa grande lista de impactos climáticos e levando-os por região e por setor, e aqueles mais que necessitam mais atenção para a futura adaptação e o plano de ação. Estaremos usando também, para fazer isso, esse exercício de classificação, serão esses critérios. Quão severos são esses impactos? Eles são grandes impactos, eles estarão afetando grande parte da população. A desproporcionalidade, todos os impactos estão, grande parte, nas comunidades socialmente vulneráveis, e, finalmente, essas adaptações, essas lacunas, espaços de adaptações, que necessitará uma ajuda maior e onde podemos ajudar. Vocês podem ver aqui neste gráfico na direita, os primeiros dois, em casos onde há muitos benefícios da adaptação e também não há planos suficientes, então aí seria o nosso foco. E, em terceiro lugar, a equipe técnica vai desenvolver esses esboços, dizendo aqui onde que estaremos abordando, na parte do plano de adaptação, no fase do plano de adaptação, e estaremos indo às comunidades e partes interessadas, perguntando o que acertamos, o que faltou e o que necessita mais exploração ou ênfase, para entendermos completamente a maneira com que a mudança climática está afetando as comunidades. Então, finalmente, teremos esses resultados e compartilharemos esse esboço sobre essa avaliação com as partes interessadas e também para o Plano Estadual de Mitigação de Perigos e Adaptação Climática. Só algumas palavras para os próximos passos. Mais informação pode ser encontrada nesse site, e esperamos que as comunidades e partes interessadas participem das próximas fases no verão. Em maio e junho, novamente, estaremos focados na segunda fase, onde estaremos recebendo as experiências da comunidade, colocando esses impactos de acordo com a categoria que colocamos. Eles estão onde eles se sentem mais a desproporcionalidade, onde podemos focar esse plano de mitigação e adaptação climática
Em julho e agosto, teremos a revisão da comunidade no esboço do resultado dessa avaliação, identificando as lacunas. Em setembro, haverá um período de comentário público do esboço da avaliação. Em outubro, essa avaliação estará concluída e teremos, assim, a fundação para a atualização do Plano Estadual de Mitigação de Perigos e Adaptação Climática. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu espero que tenha sido uma introdução útil dessa avaliação e estamos empolgados para seu envolvimento.